Bom dia, amigos. Bom dia, corações queridos. Desde já desejamos um dia com muita paz, com muito amor, com muita saúde, com muita alegria. E desde sempre agradecemos a Deus, Pai de amor e misericórdia, por todas essas bênçãos que nos chegam, todo esse amor que nos envolve. Ao nosso meigo Rabi da Galileia, a luz a nos guiar, o quanto agradecemos pelo seu amor, pelo seu aconselhamento, pelos seus exemplos. Agradecemos também a espiritualidade amiga que nos proporciona o trabalho, o estudo, a reflexão, as inspirações, as advertências em nossas vidas. Precisamos aprender a ter muita gratidão. Nesse momento, aproveitamos sempre para agradecer ao médium Chico Xavier por essa obra Vinha de Luz que nos trouxe o trabalho e os pensamentos do Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a lição de número 113 no livro, que tem como título A Fuga. Emmanuel inicia com Mateus, no capítulo 24, versículo 20, que diz: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsediente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando a necessidade do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa das regiões lodacentas da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas, o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E naturalmente o servidor descuidado que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Então, companheiros, ele nos faz aqui, o Espírito Emmanuel nos faz uma importante recomendação, uma importantíssima, advertência para as nossas vidas. Ele fala da importância do espírito se retirar de determinados semelhantes charcos que se encontram. O que é um charco? O que é um pântano? Um lugar que não é para a gente estar, um local perigoso,
um local danoso na nossa caminhada. Então a gente tem que sair daquele charco que vai afundando cada vez, né? A terra, ela é toda molhada demais, a gente vai se afundando naquele lodo cada vez mais. É um local lodacento, né? Então ele faz aqui a questão da viciação naquele modo de ser, de viver nestes ambientes, um comportamento e um hábito que o outro aprendeu a viver daquela maneira e ele precisa sair. Olha, reparem bem, raramente essas vítimas conseguem se libertar sem a disciplina de si mesma. Se ela não disciplinar para sair dali, ela não consegue. Ela vai afundando, né? Já viram aquelas areias movediças? Cada vez ela vai afundando mais, vai afundando mais. E é preciso que ela saia. Ela precisa se impor uma disciplina para sair daquela situação que está afundando, aquele vício que está afundando, aquele temperamento dela que está afundando. Quantos são os vícios de comportamento, vícios químicos, vícios verdadeiros tóxicos para nossas almas? Então, ele diz, né, que muitas vezes é preciso violentar o próprio coração, somente assim demandará novos planos. É preciso cortar esses laços com a inferioridade para nós nos libertarmos, fugirmos daquela situação. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um vício, ela tem que se disciplinar. É preciso ela desenvolver dentro dela a vontade firme e o tempo todo afirmar que ela está cortando os laços com aquela situação. Mas ela tem que ser uma vontade firme, porque aquilo é como um visgo, aquilo é como uma cola. Nós vamos sempre lembrar, a influenciação existe? Existe. Mas é irresistível? Não, é até a hora que a gente diz basta, chega. Mas tem que ser realmente sentido. Não é procrastinado, não é para depois. Então, primeiro a disciplina, se libertar daquelas situações. Quantas situações sofremos? Porque fomos nós que nos algemamos, fomos nós que nos prendemos àqueles sentimentos ainda deseducados. E é por que fala em violentar o próprio coração? Porque precisamos dizer não para o coração. O cérebro está raciocinando, está vendo, está estudando, está lendo que aquilo faz mal, que aquilo é errado, que aquilo não condiz. O cérebro está alerta. Ah, mas meu coração ainda gosta de fulano, gosta dessa situação, gosta dessa experiência. E tem gente que fala, o coração é que sabe. Não, não é só o coração não, por isso que Deus deu raciocínio e coração, para a gente equilibrar. Tem sentimentos que precisam ser educados. Isso aí faz mal, eu falo para mim, isso aí faz mal, teu coração gosta porque se viciou. Isso é uma doença, isso só te faz mal, essa sensação. Essa relação é doentia, esse hábito é doentio. Não, o coração não sabe não, vamos educar esse coração então. Pego a luz do raciocínio e ilumino esse coração, para que ele melhore a emoção dele. Está deseducado, está descontrolado, está obsidiado, está fanatizado, está entorpecido. Então ele não pode ser um coração cego. Nada disso. Por isso a necessidade, quando ele fala aqui da fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno. O que ele quer dizer com isso? Né? São os últimos momentos. Não é que a vida termine. Ele falou aqui, ó, não é que a vida vai terminar, não. Mas a vida foi programada uma concessão de tempo para cada um de nós. Não é o mesmo tempo que temos. Cada um tem uma concessão de tempo diferente, que Deus nos ofertou, que Deus nos propiciou. Então,
elas possuem uma série de estações, de dias, em torno de um cálculo de probabilidade. É como se a gente recebesse ali uma quantidade de combustível de acordo com a nossa viagem. Mas se você só vai viajar pouquinho de tempo, pouquinho de combustível de vida. E por aí vai. Uma probabilidade de você realizar isso aqui. Você tem o tempo suficiente para realizar essa situação. Então nós temos uma vida com probabilidade de realizarmos aquilo que nos comprometemos. Por isso não podemos desperdiçar as oportunidades de cada dia. Porque o tempo está passando. E o tempo está passando. Então nós às vezes temos lá, né, para trabalhar no momento da primavera da nossa vida. Ou na força física do verão, nós somos mais fortes. No momento da reflexão ele bota como o outono. Mas a viagem tem que ser feita. Fugir daquela situação que está nos fazendo mal. Mas a maioria está aguardando o inverno da velhice. Ou um sofrimento irremediável. Quando o trabalho está findo. Reparemos isso. Quando o trabalho está findo. E ele fala: as possibilidades para determinada experiência estão esgotadas. Não é o fim da vida, porque a vida vai sempre continuar. Mas do termo daquela concessão da reencarnação. Então, é quando o descuidado, o imprevidente, falou assim: deixa para depois eu faço isso. Ah, eu já tenho muito tempo, deixa eu aproveitar essa situação aqui, depois eu mudo. A hora que eu quiser eu abandono isso. Ih, não é vício não. A hora que eu quiser eu largo. E o tempo vai passando. E aquilo vai se cristalizando cada vez mais na criatura, que ela não se dá conta do que ela está traindo para perto dela de presenças espirituais por aquele comportamento, naquele meio, naquele lodo. Quem são as companhias espirituais que estão do lado dela? Óbvio que são aquelas que pensam como ela, sentem como ela e têm os desejos parecidos com o que ela tem. Ela não está gostando daquelas companhias? Então ela mude de lugar. Já imaginou uma pessoa viciada na bebida, ou no fumo, ou num comportamento desregrado de qualquer, e fala assim: ah, me proteja, Senhor, das más companhias espirituais enquanto eu estou aqui fazendo uso aqui do meu vício? Seria isso possível? Não. É um kit. Você quer viver tal experiência, você vai viver, mas dentro daquele tipo de companhia espiritual que te diz respeito. Dentro daquela faixa de espíritos que agem e pensam daquela maneira. E cada vez vai afundando mais. Qual o melhor momento para a gente sair? Quando tem tempo. Enquanto tem tempo. Enquanto eu estou com tempo de vida. Quem me garante que eu terei tantos amanhãs assim? Como é que eu vou ficar procrastinando essa situação, né, quando eu não consigo saber quando o tempo se finda dessa reencarnação? E a gente lembra, né? Aquilo que está ligado na Terra, é na Terra que será desligado. Precisamos desligar. Então aquela história: eu sou um viciado no plano espiritual, eu vou deixar de ser viciado? Não vou, não. É pior ainda. Porque o desejo é intenso de manter o vício de uma relação, de um elemento químico, do que quer que seja esse vício. É maior e você não consegue se satisfazer. Você está sempre querendo mais e começa a buscar, junto aos encarnados, pessoas daquele tipo de vício para tentar se alimentar junto delas. E nunca vai conseguir, porque não é a mesma coisa, não está na matéria. Aí você passa a ser um influenciador ruim. Aí você abre mais um problema. Olha a confusão quando a gente não entende essa história. Por isso a necessidade de desligarmos na Terra de tudo aquilo que nos faça mal. A morte não torna ninguém santo, liberto de nada.
A morte é só uma passagem para a vida espiritual, onde carregamos as dificuldades que são até mais amplificadas no mundo espiritual. As sensações são maiores, tanto nas alegrias quanto nas dores. Por isso é necessário cortar. A expressão é corta. É lembrar de uma tesoura gigante, assim, vamos cortar esse vício, vamos cortar. Como é que eu vou conseguir me livrar disso? Muitos desses vícios vão precisar de uma equipe de trabalho. Não é o que ele fala? Uma equipe de trabalho. Muitos desses vícios precisamos ir ao médico. Precisamos buscar ajuda com os médicos. Buscar ajuda junto aos psiquiatras. Estamos com uma compulsão, um problema mental que não consegue sair daquele ciclo. É o médico adequado, sem preconceito nenhum. Quem mata é o preconceito. Tomarmos remédios muitas vezes. Vamos buscar a terapia que tem que fazer. Vai buscar a terapia. Vai tentar lá descobrir na personalidade a causa. Nós sabemos que a causa está no espírito. Isso nós sabemos. Mas a personalidade está vivendo ali. E o principal, a causa está no espírito. Se a causa está no espírito, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer, eu tenho que reconhecer a minha intimidade estruturada, eu tenho coragem de olhar e falar, eu preciso resolver isso. Porque senão eu não vou perder só a minha vida, não. Quanto desses vícios eu vou perder todos ao meu redor? Eu vou perder oportunidade de amores, de família, de emprego, de vida. Não vou fazer isso. Então, quando a gente começa a perceber a necessidade de ajuda, eu vou buscar um centro espírita. Então, a gente vai buscar ajuda espiritual. Mas olha como é que foi uma equipe. Vou pedir ajuda espiritual. Vou lá na casa espírita, vou tomar passe, vou colocar meu nome na irradiação, vou pedir para me ajudar a me libertar daquele vício. Mas não adianta libertar de um determinado espírito, que às vezes o próprio espírito que está ali acompanhando vai se evangelizar, vai ficar na casa espírita e a pessoa vai sair dali e vai buscar de novo a sua situação de dor. A gente tem que perceber que o problema está dentro da gente. Existem os espíritos que se aproveitam daquele momento para influenciar? Existem. Porque nós os alimentamos durante anos com aquele vício. É natural. É igual aquele amigo. E aí, você não vai sair hoje, não? Está acostumado a chamar fulano e pagar para ele aquilo tudo? Ele vai continuar ligando até uma hora que ele vai cansar. E ela não gosta mais de sair, não. Não gosta mais desse tipo de noitada, não gosta mais desse tipo de assunto, não gosta mais desse tipo de vício. Aí se cansam, não chamam mais. E perceberam? Mas nós tivemos que ser firmes. Porque senão a gente abandona um grupo e entra e vai buscar outro grupo. O que adiantou? Então a gente tem que parar para pensar. Eu quero cortar, não é por causa de isso, aquilo. Por mim, eu quero vida, eu vou trocar isso pela vida abundante, pela paz, pela serenidade, para eu poder viver em outros tipos de vibrações espirituais, sair dessa lama, desse charco, me elevar. Eu quero é vida em abundância. Então, uma decisão do qual vai ter influenciação para eu retroceder? Vai, isso é certo. Mas se eu estou determinado, eu vou ter perseverança, persistência. Não vou ceder, não vou retroceder mais. Não vou. Até aquela espiritualidade entender, essa está decidida mesmo. Essa parou e decidiu do fundo do coração. E vou pedindo ajuda aos guias, pedindo pela oração, pedindo para que esses outros espíritos, sejam encaminhados para locais também de tratamento, e a gente vai tendo confiança na eficiência daquela prece, que é do nosso coração, do nosso desejo profundo, e a gente vai se desligando disso tudo que nos fez mal, que ontem gostávamos. E com o tempo vai sendo difícil, mas a gente vai se afastando, porque a gente não vai retroceder, porque ainda não estamos firmes
nem para provar. A gente tem que ter humildade e falar, olha, não quero nem chegar perto, porque talvez eu ainda não esteja firme o suficiente. Vou precisar de um tempo em dobro para eu poder me libertar disso. E muitas vezes vamos precisar de equipes. Equipes na sociedade, existem grupos de ajuda de vários tipos de comportamentos desajustados. Existem outras pessoas. Como são importantes esses grupos de ajuda? E um viciado talvez seja difícil ele entender. Talvez ele não tenha cura nessa encarnação. Talvez ele tenha que repetir apenas: por hoje. Por hoje estou limpo. Por hoje estou livre. Por hoje, para não se permitir retroceder. Até que aquele espírito, até que essa alma cristalize o que é bom, o que é belo e o que é saudável. Então precisamos caminhar enquanto temos luz, entendimento. Jesus nos disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu vou repetir porque é tão linda essa afirmação. Quando Jesus, vamos imaginar Jesus nos olhando no momento dessa vida emaranhada, vamos lembrar dele dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, companheiros, vamos caminhar enquanto estamos com a luz do Cristo a nos convidar, a nos iluminar a vida. As possibilidades vão aparecendo na medida que nós vamos buscando. Eu não sei por onde começar. Começa que vai aparecer. Começa com boa vontade, que vai aparecer um assunto, vai aparecer uma reportagem, vai aparecer alguém dizendo sobre aquele assunto como é que se encontrou, vai ouvir outros como é que outros fizeram para sair daquela situação. É só a gente começar que o mundo, que a vida conspira a nosso favor sempre, trabalha a nosso favor, vive a nosso favor e não contra. Sejamos decididos, que Jesus assim nos ilumine a todos, nos dê muita força para cortar relações com esse passado que tanto mal já nos fez. Ó Jesus, dai-nos muita força, muita resistência, muita perseverança para prosseguirmos sem olharmos mais para trás. E envolva, Jesus, com as suas vibrações, com a sua energia, Senhor, de amor, a todos aqueles corações que sabemos necessitar dessa força, desse fortalecimento da vontade, do fortalecimento da resistência, Senhor, que eles perseverem. Envolva tantos outros espíritos adoentados que ainda não conseguiram se libertar, mas que seja feita, Senhor, essa libertação. Em Teu nome, Jesus. Muita paz para todos. Graças a Deus.